Amém, queridos? Como que estamos? Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Tem um título, pastor Vitor Hugo. Quando Jesus para e olha, avance no seu clamor. Coloca para nós Marcos 10:49. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego: tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Coloca para nós Lucas 19. O que tem a ver essa história do cego de Jericó com essa que nós vamos ler agora? Você sabe qual que é a semelhança dessa história? Ambas acontecem em Jericó. Ambas acontecem em Jericó. Jesus passando por Jericó. Lá ele cura Bartimeu, o cego. O cego Bartimeu vê Jesus andando e ele grita: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus para e chama. Jesus para e chama. Aqui novamente Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, diferente de Zaqueu, diferente do cego, Bartimeu, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo baixinho, de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, ou seja, mais uma vez, Jesus chega no lugar, olha para cima, e para Jesus olhar para cima, qual que é a posição dele? Parado, né? Jesus chega no lugar, ele para, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desça depressa, desça daí, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Glórias a Deus. Então ele desceu rapidamente, e o recebeu com alegria. Todo o povo viu, e isso começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Zaqueu, porém, levantou e disse: Senhor, olha, Senhor, eu daria metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Interessante demais, né, queridos? Interessante porque em que momento Jesus... Eu posso ir até aonde? Até aqui mesmo? Glórias a Deus. Até aqui? Então tá, amém. Agora coloca nosso título novamente. Em que momento Jesus para e te olha? Em que momento Jesus para e te chama? O que chama a atenção de Jesus? O que faz Jesus parar para te atender? Aí você vai me dizer o clamor. Exatamente. Mas qual é o clamor? Qual era o clamor de Zaqueu? O que Zaqueu queria? Zaqueu naquele momento estava querendo uma cura. Zaqueu queria, sei lá, resolver algum problema financeiro dele. Zaqueu tinha alguma doença. Zaqueu estava passando por alguma situação difícil? Aparentemente não. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, tinha muitas coisas, fisicamente perfeito, porque ele sobe na figueira. Então se ele tivesse defeito, ele não subiria na figueira. Então Zaqueu não tinha defeito físico para ser curado. Zaqueu tinha uma situação fisicamente estável, uma situação muito boa. Mas o que chama a atenção é o fato dele querer ver Jesus, conhecer Jesus.
E toda vez, querido, que você quer ver Jesus, você quer conhecer Jesus, você quer avançar no conhecimento com Jesus, esse é o maior e melhor clamor que a gente pode ter na vida. Porque muitas das vezes a gente clama a Deus, clama por Jesus por algo no nosso coração, e parece que Ele não ouve, parece que Ele não para e não te olha, parece que Ele não para e fica alheio àquilo que você está pedindo. Não é assim? Muitas das vezes a gente não sente dessa forma. Nós estamos orando, e parece que Jesus está em silêncio, parece que Ele não está vendo o que está acontecendo. Mas você já parou para prestar atenção? Quantas vezes antes da gente pedir algo para Jesus, antes da gente querer algo de Jesus, para falar assim: Pai, eu quero te conhecer mais, eu quero te ver mais, eu quero te ver, eu quero te enxergar, eu quero te conhecer além das pessoas, eu quero ir além. Poucas vezes a gente fala isso. No livro de Apocalipse fala que uma lágrima subiu como incenso suave. Deus estava lá nos céus, uma lágrima sobe aos céus como incenso suave, uma lágrima. O que faz Jesus parar? É somente a dor? Zaqueu não estava aparentemente com dor. O que faz Jesus parar? É quando verdadeiramente o nosso coração chega nele com toda a sinceridade, querido. Quando a gente volta para Jesus com toda a sinceridade do coração. A palavra de Deus fala que Deus ama o sincero de coração. Essa sinceridade do nosso coração faz Ele parar e prestar atenção. O que meu filho quer? O que meu filho precisa? Essa sinceridade. Muitas das vezes a gente pede coisas para Jesus que nem nós sabemos que estamos pedindo. Muitas vezes a gente está desejando coisas que depois de alguns dias a gente vai prestar atenção que se Ele tivesse dado aquilo que nós havíamos pedido, nós tínhamos dado uma situação bem complicada, muito mal, não é assim? Quem já passou por isso? Pediu alguma coisa, Jesus não deu, depois você falou: graças a Deus Ele não deu. E quantas vezes você já pediu coisa, Ele deu, e daqui a pouco você fala: olha, que arrependimento, por que eu pedi isso? Então, querido, não é o fato somente dele atender ou não o seu pedido, porque a misericórdia dele se renova a cada dia. É o fato do quanto você quer conhecer Jesus. O que Zaqueu, queria ver? Ele queria conhecer Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus, ele queria saber quem é Jesus, como é Jesus, como Ele é, como é Jesus. Olha que coração, olha que coração. Ele não olha para ele, não olha para os defeitos dele, não olha para as fraquezas dele, não olha para os BO dele, ele não olha. Ele queria conhecer Jesus. E ele, por mais que não tenha nenhum defeito físico, ele tinha uma insegurança, ele tinha algo que de repente não era muito legal para ele. O que era? Estatura, ele era um homem baixinho. E aí ele pensa, e logo quando ele se depara, olha que interessante, quando Zaqueu para com aquela situação adversa, quando ele se depara com uma situação adversa nele, o que ele faz? Ele lamenta. Ele lamenta, Cazuza: eu não vou conseguir ter um encontro com Jesus não, porque eu sou muito baixinho, vai ter uma multidão aí, eu não vou conseguir ver, então nem vou lá ver. Olha que a palavra de Deus está falando para a gente desiste antes de tentar, a gente olha para nós, vê as dificuldades que está em nós, e antes da gente tentar, a gente já desistiu. Muitos no lugar de Zaqueu, sabe o que queria falar? Nem vou sair de casa, vai ter muita gente lá se apertando, vai ter muita gente lá, eu não vou conseguir nem chegar perto, eu não vou conseguir nem ver Jesus, então eu vou ficar em casa mesmo. Mas Zaqueu, ele reconhece uma dificuldade que ele tinha, para aquele momento era uma dificuldade, e ele pensa em algo, ele fala: eu vou subir numa árvore, e aí ele encontra uma figueira braba. É interessante que duas coisas nós aprendemos com essa história, de imediato. Qual que é a primeira coisa? Jesus estava em Jericó. Jericó representa as muralhas. Quando fala de Jericó, nós estamos falando o quê? Muralhas. Jesus, ele atravessa a muralha.
tanto com o cego Bartimeu, tanto com Zaqueu. O que nós aprendemos com isso? Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do desafio que você tem na sua vida, Jesus vai dar um jeito de te encontrar, Ele vai dar um jeito de aparecer na tua vida. Não importa, querido. Às vezes a gente olha para as muralhas da nossa vida, a gente pensa assim, ó, esse é um sonho inalcançável. Este é um sonho inalcançável. Eu quero trocar desde coisa materiais, querido, que a gente fala, olha, eu preciso trocar meu carro, olha, eu estou precisando de fazer algo, eu estou precisando de investir na empresa, eu estou precisando dar um passo, eu estou precisando de fazer algo para a minha vida, eu estou precisando de comprar algo para a minha família, e a gente olha um gigante, né? Como que eu vou trocar meu carro? Como que eu vou comprar isso? Como que eu vou realizar isso? Como que eu vou fazer essa situação? Como que eu vou... A gente olha e vê uma muralha. E a nossa vida é cheia de muralhas, a nossa vida é cheia de dificuldades. A nossa vida, se você parar para prestar atenção, na maioria das coisas que a gente deseja, a gente vai encontrar uma muralha. Não tem como. Não tem como eu pagar, não tem como eu fazer, eu não tenho tempo para realizar, eu não vou conseguir. A gente vai se deparar com muralhas que a gente fala, olha, não vai dar para chegar. Não vai dar para acontecer, não vai se realizar. Sabe o que Jesus fala? Eu vou estar em você. Eu estou te ouvindo o que você está querendo. Eu estou prestando atenção no que você está me pedindo. Eu estou te enxergando independente da situação. Ou seja, não tem muralhas para Jesus, querido. Não tem Jericó. Não há Jericó que Jesus não possa atravessar, não tem muralhas. Mas a gente desiste muito rápido. A gente para muito rápido até de pedir, de acreditar. E até no que orou, a gente esquece, já desiste do que orou, porque a gente olha e fala, realmente, ou então a gente tenta ter um domínio daquela situação. Não, vou fazer isso, vou fazer assado, em 2029 eu faço, em 2030 eu faço, não vai ser possível, a gente já desiste ali, porque Jericó aparece na nossa frente. Jericó aparece. E a gente esquece que Jesus é um Deus que atravessa todas as coisas. Não tem muralha, querido. Não tem dificuldade, não tem gigante que não vai fazer Jesus chegar onde você está. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Hoje eu falava com um irmãozinho que ele questionava a graça. Ele falava assim, pastor, porque ser salvo agora é muito fácil. Se eu errar, Deus vai me perdoar e eu vou ser salvo. Não está muito fácil. Eu falei, se você parar bem para prestar atenção, a régua estava aqui, Jesus colocou a régua aqui. Ficou muito mais difícil na graça. Mas como? Porque na lei é muito mais fácil falar assim, se você não usar barba, você vai ser salvo. Se você não trabalhar na terça, você vai ser salvo. Isso você consegue fazer. Agora, se eu falar assim, você só vai ser salvo se você crer. Você só vai ser salvo se você quer, porque a palavra, coloca lá para nós Efésios 2:8, eu não vou fugir da palavra não. Vós sois salvo pela graça por meio da... Então como que eu acesso a graça? Como eu acesso a graça? E se eu não tenho? E se eu não creio? A régua não está lá em cima agora? Porque a régua agora é o seguinte, querido, ou eu creio ou não creio. Se eu creio, tudo bem. Se eu não creio, estou condenado. Aí já não depende mais das minhas obras, já não depende do que eu faço, já não dependo de lei, não dependo de regra, não dependo do que eu como, do que eu bebo, do que eu faço, não depende mais nada disso. Só que depende da minha fé. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus e a gente vê Jesus atravessando esses muros, atravessando Jericó, chegando até o povo, Jesus chegando até o povo, a gente tem que crer nisto. Nós temos que crer nessas coisas doidas e trazer para a nossa vida. Mas se aconteceu com Zaqueu, vai acontecer comigo. Porque você sabe o que significa figueira brava? No livro de Lucas foi escrito no grego. Põe para nós 1 Reis 10, 27.
1 Reis 10, 27 vai falar a mesma coisa, só que no hebraico. Põe lá: o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numerosos quanto as figueira brava. Essa palavra figueira brava é shekma, algo assim. Sabe o que significa? Transformação. Fogo consumidor. O que é fogo consumidor? Transformação. Quando a palavra fala assim, Deus é bom, mas é fogo consumidor, está dizendo, Deus é bom e vai te transformar. Fogo consumidor, ele é transformador. Zaqueu estava na onde? Zaqueu, sem perceber, no desejo. Olha só, querido, que coisa linda. Zaqueu, desejando ver Jesus, ele foi transformado. Ele estava na figueira braba, ou seja, ele estava sendo transformado. Qual é a condição em relação a algumas coisas na sua vida? Será que nesse momento você está em cima de uma figueira brava e não está percebendo? Será que você não está em cima de uma figueira braba? Será que na ânsia, na busca por Jesus, você não subiu numa figueira brava nesse momento e está ali? E eu creio que não é nada confortável estar em cima de uma árvore, ainda mais para um adulto. Ou seja, a situação dele não era confortável. Você já parou para prestar atenção que de repente a condição sua neste momento, em relação a Jesus, é estar em cima de uma figueira brava? Ou seja, você está sendo transformado. E será que de repente, né, o fato de você estar ouvindo essa noite, você não vai ouvir a voz do mestre dizendo, pode descer, vem aqui porque agora eu vou estar na sua casa. Eu preciso de você. Porque Jesus, ele fala isso para Zaqueu, Zaqueu desce depressa. Quando Jesus fala depressa para Zaqueu, sabe o que ele está falando? Não pensa não. Presta atenção, não pensa não, creia logo. Não raciocina não. Zaqueu, desce depressa, eu preciso estar na tua casa. Talvez Deus marcou essa noite para falar assim para quem está aqui. Hoje você desce dessa figueira brava, porque você já vai entender que está transformado. Você foi transformado desde o primeiro encontro e ainda não entendeu. Está lá em cima da figueira brava. Está lá olhando para a tua estatura. E talvez lá no mundo espiritual você está pequenininho. Deus fala, não, você já até é grande e ainda não viu. Você já é grande aqui no céu, se você ainda não compreendeu, você está olhando, achando que você é pequenininho ainda. Você está olhando para você, para a tua vida, e não compreende que você já cresceu. Eu já te vejo grande, vem comigo, eu preciso de você, eu preciso estar na sua casa. E Jesus, ele não questiona os pecados de Zaqueu. Ele não questiona se Zaqueu era extorquia, se Zaqueu só ligava para dinheiro, se Zaqueu era ruim. Ele não questiona Zaqueu. Sabe o que ele questiona? Zaqueu, você está transformado. Agora para ficar pasmo. Sabe o que significa Zaqueu? Inocente, puro. Sabe como que Jesus chama ele? Puro, inocente. Eu vou estar com você. Nenhum aleluia, hein? É você, querido. Você não está entendendo que é para você isso? Jesus te chama de Zaqueu, puro. Mas como que o povo chamou Zaqueu? Como que o povo chamou Zaqueu? Pecador. Ué, mas é assim que é a questão. Sabe o que acontece? Entre você e Deus, entre você e Jesus, sempre vai ter a voz do povo dizendo, você está errado. Você está errada. Você está errado, você errou, você pecou, você fez coisa errada, você não agiu certo, você não agiu direito. Entre você e Deus vai ter sempre uma voz dizendo, você está errado. E às vezes essa voz entra no nosso coração, a gente pensa realmente, né? Eu vou ter que continuar na figueira braba, vou ter que continuar nesse processo, vou ter que continuar nesse fogo consumidor aqui, porque ainda não é a hora de eu ter Jesus junto comigo aqui, na minha casa.
Será que Jesus precisa de você? Jesus, ele precisa de você e diz assim: eu te vejo por dentro, eu te olho por dentro. Eu não olho, Zaqueu, o que você fez de errado. Eu não olho, Zaqueu, os seus defeitos. Eu não olho, Zaqueu, a tua estatura. Eu não olho a sua condição financeira. Eu não sei nem o que você está fazendo para ganhar dinheiro. Eu não presto atenção nisso. Eu olho para dentro de você e te falo: para mim você é puro. Para mim você é inocente. Para mim você é inocente. Para mim você é puro. Para mim você é meu, Jesus fala. Jesus fala: olha, vocês têm que entender que vocês são filhos de Abraão, ou seja, filho da fé. Filho da fé, filho de quem tem promessa. E ele fala: a minha alegria é o seguinte, olha, vocês podem se perder, a minha maior alegria é quando vocês se acham em mim. É quando vocês se acham em mim. Hoje eu vou estar contigo. E você sabe o que acontece? Zaqueu não faz absolutamente nada a não ser, sem pensar na justiça própria dele. Porque se fosse nós, ia pensar assim, ó: não, mas eu não posso ver. Lembra do centurião? Não, mas eu não sou digno de você na minha casa, não. Talvez, se pensasse bem, Deus fala assim: vem logo, vem depressa. Não pensa não, não pensa não. Quando Jesus te chamar, não pensa não, querido. É depressa, não fica enrolando não. Quantas pessoas paradas com chamado parado, porque fica pensando. Agora presta atenção. Quantas oportunidades Jesus te dá na tua frente assim, aí você não pega. Sabe por que você fica pensando? Quantas oportunidades Deus te dá e você não aproveita, porque você fica assim, tico-teco, tico-teco, tico-teco na cabeça, tico-teco. Será? Não é. É da minha alma? É do Espírito. Vou? Não vou. Vou pensar bem? Vou orar mais. Vem ligeiro. Vem rápido, Zaqueu. Vem rápido, para de pensar. Está pensando no quê? É o seu mestre que está chamando. Jesus está te chamando, então vai. Quantas oportunidades, querido, que a gente tem de dar um passo, de fazer algo, de se arriscar, de tentar, sabe, de não perder tempo. Aí vai analisar, vai pensar, vai estudar melhor, vai pensar melhor, perdeu. Aí imagina aquela multidão lá nas costas de Jesus. Já pensou se Zaqueu demora para descer? A multidão já tinha engolido ele e Jesus talvez teria ido para outro rumo. E a nossa história que a gente ia ler e ser igualzinho do jovem rico. Sabe do jovem rico? Vem comigo? Não, não posso ir. Ali acabou a história do jovem rico. Mas Zaqueu foi o jovem rico que aceitou, que foi, que atendeu o chamado dele. E talvez a história ficaria assim se ele demorasse. Ó, se ele demorasse, a história seria assim: e Zaqueu não desce da árvore a tempo e Jesus vai embora. Está esperando o quê? Está esperando o quê para ser feliz, querido? Está esperando o quê? Você não está com Jesus todos os dias? Você não tem Jesus dentro de você, o Espírito Santo de Deus todos os dias? Está esperando o quê? Está esperando o quê para ser feliz? Está esperando o quê para não ver as oportunidades, para desperdiçar as oportunidades da vida que Deus te dá? Está esperando o quê para servir? Está esperando o quê para orar? Está esperando o quê para fazer milagres? Você sabia que você é um agente de milagre? Sabia, pastor Bruno? Sabia, Felipe? Sabia, Luiz? Você sabia?
que você é um agente de milagre. Sabia, Kelvin? Você é um agente de milagre, querido. Você é representante de Jesus. Mas Zaqueu, você é um agente de milagre. Você está esperando o quê para orar? Esperando o quê para libertar, para curar, para expulsar demônio? Sabe o que a gente faz? A gente, em situações adversas, a gente se encolhe, aceita o sentimento negativo e toma posse. A gente acha que o sentimento negativo é porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, porque o pastor fez aquilo, porque meu colega do trabalho fez isso, porque lá na igreja aconteceu isso, porque a gente se engana, a gente mente para nós mesmos. Nós se iludimos, se enganamos e achamos que a nossa briga é contra pessoas, contra situações, e nunca foi. A tua briga não é com pessoas, não é com familiares, não é com parentela, não é com o irmão de igreja, não é com o colega de trabalho, nunca foi. Nunca foi isso, querido. Quanto que nós vamos acordar? Que te atrapalha, ninguém tem a capacidade de te atrapalhar a tua vida. Ninguém tem a capacidade de atrapalhar. Só que nós vamos alimentando esse sentimento, ao invés de decretar na autoridade do nome de Jesus Cristo: sai da minha vida tristeza, sai da minha vida desânimo, sai da minha vida raiva, sai da minha vida ira, sai da minha vida preguiça, sai da minha vida procrastinação, sai da minha vida que eu não quero mais esperar não, eu quero ir, quero fluir. Ei, Ele te deu autoridade, Ele te chamou. Você está aqui hoje porque Ele te chama. Ele te chama e aí você fica perdendo tempo com coisas que não era para perder tempo, querido. E enquanto você está perdendo tempo com coisas físicas, com situações, a vida está passando, Jesus está passando, as oportunidades estão passando e a vida não acontece. Todo dia Deus te dá a oportunidade, que a palavra fala assim, que todos os dias a misericórdia se renova. Todos os dias, por amor ao seu nome, nós somos entregues à morte. Ou seja, todo dia você tem uma oportunidade de ter uma vida nova. E o que aconteceu ontem não existe mais. Aí você tem um hoje. Aí você quer olhar para o passado, quer ficar falando assim para Jesus: não, mas eu sou agiota, eu sou Zaqueu. Zaqueu falou assim, ó. Zaqueu esqueceu o passado dele. Zaqueu falou: ó, a partir de hoje a parada funciona assim, Senhor, eu vou cobrar o que é justo. Se alguém extorquir, eu vou dar 4 vezes mais. Tudo que é meu agora, a metade do que é meu é do reino. Ele não quis saber de onde veio o dinheiro dele, não quis saber o que ele fez. Ele sabia que a partir de agora a vida dele seria desse jeito. Mas a gente insiste em parar a olhar coisas físicas, para a situação física, para pessoas. E aí você sabe o que Satanás faz? Te atrasa. Atrasa seu ministério, atrasa sua vida profissional, atrasa sua vida afetiva. Ei, em nome de Jesus, olha para os céus, olha para Jesus. Senão você vai ficar perdendo tempo. E ele fala assim: vem logo, vem rápido, desce dessa figueira rápido. Vem depressa, não espera não, Zaqueu. Zaqueu, desce logo. Vem logo, está esperando o quê? Está esperando o quê para se arriscar, para tentar, para fazer, para realizar? Sei lá. Fique esperando, querido, fique esperando mais não, vai logo. Não olha para você, para de olhar para você, para de olhar para pessoas. Se o cego Bartimeu estivesse olhando para a pessoa, ele era cego, ele não tinha sido curado. Porque a multidão fala assim: não incomoda o mestre, não incomoda o mestre, não é hora, não é hora, não é agora. E ele: filho de Davi, filho de Davi. Bartimeu também não quis olhar para a multidão não. Perdão, Zaqueu, sabe o que Zaqueu fez? Vou dar um jeito na vida, vai subir aí, vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Eu vou arrumar uma estratégia, Bruno, eu vou arrumar uma estratégia, eu vou arrumar um jeito. Mas eu vou ter encontro com Jesus, daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero, e vou ter transformação nessa área. Eu vou dar um jeito. Ele deu um jeito, e um jeito simples, sei lá que jeito, mas fala: pai, eu vou dar um jeito, eu vou me arriscar, eu vou tentar. Ou vai ficar esperando, pensando: até quando?
Eu não fluo no altar porque o pastor prega a graça e eu gosto de arrependimento. Eu não toco o teclado porque eu não gosto das notas musicais. Eu não estou lá no Kids porque eu não gosto de criança. Eu não vou para a intercessão porque eu não sei orar em língua. Eu não vou lá para o teatro porque eu sou tímido. Até quando? Não, mas eu não posso fazer mais isso porque eu já errei, já aconteceu isso. O que as pessoas vão pensar? Eu não vou aceitar a minha unção porque vão rir de mim. Eu não aceito o meu chamado porque... Vem logo, vai logo. Vai depressa. Para de pensar e vai logo. Faz o que tem que fazer, querido. Se arrisca, tenta. Vai, dá um passo, agarra a oportunidade, cria situação, seja humilde. Pede ajuda, pede favor, fala com alguém. Seja humilde, porque Zaqueu foi humilde em subir. Um homem rico subir numa árvore, já pensou? Já viu um homem rico querer subir numa árvore? Zaqueu foi humilde, reconheceu uma falta de condição, ele reconheceu uma falta de condição na vida dele, e foi humilde. Seja humilde, tem hora que tem que ser humilde, me ajuda aí, me dá uma força nisso, me dá uma oportunidade, me empresta isso, me ajuda nisso. Faz que nem a viúva lá, está derramando azeite, mas não tem vasilha, empresta essa vasilha aí para me pegar um pouco de óleo. Não tem humildade, porque está pensando, pode pensar, querido. Aí você sabe o que faz? Ao invés de ouvir a voz de Jesus, vai ouvir a voz de pessoas. Por mais que a pessoa te ama, por mais que a pessoa seja intencionada, é multidão. É Jesus que você tem que ouvir. Tem gente que não faz nada se não ouvir Bertrana, ouvir Ciclano. Não, mas eu não vou se... Quem que você tem que ouvir? Jesus. Ouve Jesus. Ouve Jesus, porque depende do que você vai falar com uma pessoa, a pessoa vai falar assim, você não está pronto não. Eu acho que não vai dar certo não. Você não vai ter condições disso não. Você não está preparado para isso não. Aí Jesus fala, eu preciso estar com você, eu preciso de você. Eu preciso de você. Vem logo, porque eu preciso de você, eu preciso estar com você na sua casa. Eu preciso estar lá junto. Porque a partir disto, a partir dessa situação, tudo muda, tudo vai mudar. Põe para nós, eu estou me lembrando de Atos 12, 7. Parece que vai fugir do texto, mas vai fugir mesmo. Mas eu não sei porque, 12, 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Lembrei. Essa história aqui de Pedro, do apóstolo Pedro que foi preso. Pedro foi preso, sabe por quê? Porque ele estava praticando a palavra de Deus, praticando a obra de Deus, mas ele não estava vivendo o evangelho por completo. Ele estava curando com a sombra, até com a sombra ele curava. Deus colocou ele na cadeia, para parar. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, novamente, o que ele fala? Depressa. Se Pedro estivesse esperando, estava preso até hoje. O que Deus fala para Pedro? Rápido, depressa, sem procrastinação, sem pensar. Para de pensar, pensador, vai rápido. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando para vocês hoje? Isso é para nós. E em nome de Jesus Cristo, Jesus fala, não jure nem pelos céus, nem pela terra, nem por... Mas nessa noite, se tivesse que jurar, eu juraria. Não esperava essa palavra, nem eu. Nem eu. Olha que o anjo fala, depressa.
levanta-se, disse. Talvez é isso que Deus está te falando hoje. Levanta dessa situação, sai dessa situação. Vai ficar encolhido, vai ficar aí reclamando, pensando até quando. Sai dessa situação, depressa. Disse então: as algemas caíram do punhos de Pedro. Ou seja, presta atenção, tudo que te atrapalha está caindo agora. Tudo que te atrapalha as suas mãos, porque mão significa trabalho, mão significa ação. Tudo que atrapalhava você crê? Dá um glórias a Deus aí, diz: eu creio em nome de Jesus. Está caindo agora as algemas da sua mão. As algemas caíram. O anjo disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez, e o anjo ainda lhe disse: põe a capa, põe a sua autoridade. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Saiba que você é filho de Deus. Se vista com a sua capa, com a autoridade de filho de Deus. E siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia se era real. Nós não sabemos se é real ou não isso aqui está acontecendo hoje. Nós não sabemos o quanto é espiritual, o quanto é natural. Nós não sabemos que o que está acontecendo aqui essa noite, que Deus preparou para você, é espiritual ou é só carnal? É só um pastor falando ou tem algo espiritual acontecendo? Ele não sabia que era real. Então diz assim: eu sei que é real. Eu sei que Jesus me chama para fazer depressa, para ser rápido, para parar de pensar, para parar de olhar de circunstância, para parar de olhar para meus defeitos, para minhas condições, e levantar e ir. Eu sei que é real. Tudo lhe parecia uma visão, porque tudo que você tem agora é uma visão. O que você quer? Aonde você quer chegar? Eu esqueci teu nome, meu irmão, que está com o braço cruzado. Fagner. Michael, qual é a visão? Aonde você quer chegar? O que você precisa? Pastor Edilene, Eric, Pastor Victor, Pastor Regis, Fagner, Luiz, Pastor Bruno, Eduardo. Visão espiritual abriu, hein? Está aberto. Rani, qual é a visão que você tem agora? Da onde você quer chegar? O que você quer? Visualiza aí. Visualiza aí o que você quer. Visualiza, Gra. Visualiza, Isadora. O que você quer? Aonde você quer chegar? O que você está pedindo? Pastora Mari, visualiza aí. O que você quer? Visualiza na igreja, visualiza na sua casa, visualiza agora. Visualiza agora. É visão. Você tem a visão. Você tem a visão. Você tem a visão. Você tem uma visão em Cristo Jesus. E essa visão agora o anjo do Senhor está tocando e realizando. O anjo do Senhor está preparando. Parece que não é real, mas é real nos céus. É real no Espírito. É real no Espírito. Agora o anjo do Senhor está acontecendo. Está fazendo. Se você crer. Se você acreditar. Não na sua força, mas acreditar naquele que é poderoso para fazer muito mais além do que você está visualizando agora. Para acreditar muito mais além daquele que tem poder para fazer o que é impossível para você. Porque o que é impossível para você é possível para Deus. É possível para Deus. Parecia uma visão, por enquanto nós só temos uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda. Passaram pela primeira e pela segunda fases da nossa vida. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente, aconteceu. Nem um aleluia. Eu vou repetir.
Quando você menos esperar, passa uma fase, passa 2 fases, aconteceu. De repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si. Aconteceu, era verdade, não era só uma visão. A visão aconteceu. Eu achei que era só uma visão, eu não achei que era real. Era só uma visão, mas o mundo espiritual estava trabalhando. Os anjos do Senhor estão trabalhando. Porque hoje Jesus não atua fisicamente. Jesus atua em forma do Espírito Santo de Deus dentro de você. E quem trabalha no mundo espiritual ao teu favor são os anjos. E os anjos estão fazendo aquilo que você não pode fazer. Os anjos estão conectando com pessoas, conectando situações, trazendo realidade de acordo com a sua visão. Nesse exato momento está acontecendo isso no mundo espiritual. Eu não sei se é real, mas eu creio que é real, porque por mais que eu não vejo, Hebreus 11:1, o que é a fé? A fé é a prova das coisas que eu estou esperando, que eu ainda não estou vendo diante dos meus olhos, mas eu sei que é real. Eu sei que é real porque eu creio. Eu sei que é real. Isso é fé. Agora sim, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo. Eu vou ler de novo para você dar um glória a Deus bem forte aí. Agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou os seus anjos ao meu favor. E de tudo que eu precisava e de tudo que eu esperava. Mais um versículo. Percebendo isso, ele se... Não, até ali. Aí vai continuar a história depois do que aconteceu. Glórias a Deus. Se eu pudesse, eu estaria todo dia na casa do Senhor. Se eu pudesse, eu estaria, é segunda, terça, quarta, quinta. Se eu pudesse, eu estaria com a minha família todos os dias. Hoje o Gael, meu filho, teve uma situação no dente dele. Ele tirou um dente, não sei o quê, e aí a Jana teve que ficar com ele. Eu falei, fica com ele. Mas por mim eu estaria todo dia aqui na casa do Senhor. Porque todo dia você se renova no culto numa palavra. E a gente não sabe por que saiu de casa. Às vezes você fala, eu nem queria ir, mas tive que vir por causa da escala. Eu nem queria vir, mas vim porque não teve ninguém no abraço. Eu vim porque dei minha palavra. Vim porque minha filha ia estar na escala. Você nem sabe por que veio. Na tua cabeça você veio por um motivo físico. Mas o Senhor fala, eu te trouxe aqui essa noite para que você entenda. Entenda que é para você parar de pensar. E agir logo conforme a sua oração. Põe lá o título para nós novamente. Jesus, ele parou, te olhou. Avance no seu clamor. Avance no seu clamor. Mas avance no seu clamor. Avance no que você está orando. Avance. Porque era só uma visão. É só um clamor. Que quando menos esperar, você vai falar assim, é real. Se concretizou. Glórias a Deus. Pode se levantar em nome de Jesus. Glórias a Deus.